Você já pensou se pudéssemos voltar no tempo? Se pudéssemos voltar lá atrás, quantas coisas nós teríamos evitado? Quantas coisas teríamos feito diferente e obtido resultados diferentes? Se pudesse ter uma máquina do tempo onde nós entrássemos e disséssemos assim, olha, vamos voltar 20 anos para trás e vamos resolver alguns quesitos da nossa vida, porque, tipo, nós queremos realmente viver algo diferente daquilo que vivemos hoje. Como seria bom? Seria ou não seria? Seria muito bom. Sabe, se eu pudesse voltar no tempo e conversar comigo mesmo aos 18 anos, eu diria algumas verdades que teriam me poupado de muita dor. Sério, de muitas cabeçadas na vida. E principalmente de muitos atrasos na vida. Mas hoje eu quero abrir o meu coração e eu quero compartilhar com você sete verdades. Sete verdades. Que se eu tivesse aprendido lá atrás, elas teriam mudado completamente o rumo da minha vida, da minha história. Sete verdades. Nós vamos conversar sobre isso hoje e eu tenho certeza que isso assim vai abrir a sua visão muito forte. Talvez isso me diga assim, mas e agora, Kleber? Não dá para voltar lá atrás, mas dá para viver o hoje. Dá para fazer diferente hoje, dá para andar diferente hoje, dá para obter resultados diferentes hoje. Não adianta pensar no amanhã porque ele ainda não existe. Então o negócio é agora. Então não dá para voltar lá atrás para conversar com o meu eu, mas dá para conversar com o meu eu hoje. E nós precisamos trocar essa ideia. Conversar conosco, trocar essa ideia um com os outros, porque eu tenho certeza que, tipo, é algo inspirador, algo que vai mover sobre as nossas vidas. E eu quero que você fique comigo aqui até o final, porque você vai se surpreender, você vai romper na sua vida de maneira extraordinária, tá bom? Se desligue de tudo e vamos trocar essa ideia. Você caiu de paraquedas, tá perguntando quem é? Esse cara, eu sou o Kleber, e aqui nesse meu canal a gente fala sobre fé, espiritualidade, desenvolvimento pessoal e profissional, tá? Fica comigo até o final. Se fizer sentido, você se inscreve no canal, vem fazer parte dessa comunidade de homens e mulheres incríveis. Nós temos crescido de maneira extraordinária. Extraordinária. Esse canal tem pouco tempo e tem sido exponencial o que tem acontecido aqui. Algo surreal. Pessoas que querem estar mais perto de Deus, que querem se aproximar do seu Criador e que querem realmente viver uma vida abundante na face da terra. Mas vamos trocar essa ideia hoje porque eu tenho certeza que ela vai te inspirar demais. Se você pudesse voltar lá atrás, o que você faria? O que você faria se você pudesse voltar lá atrás? Conta para mim aqui, eu quero saber o que você faria. Eu vou contar o que eu faria, mas eu quero saber o que você faria também. Vamos trocar essa ideia, uma via de mão dupla, beleza? Então vamos avançar. Primeira coisa, eu aprenderia a ouvir a voz de Deus com convicção. Então essa é a primeira coisa que eu diria para o meu eu lá atrás. Eu diria, Kleber, presta atenção. Aprenda a ouvir a voz de Deus com convicção. Mas aprenda mesmo. Aprenda mesmo. De verdade. Nada é mais valioso do que discernir a voz de Deus no meio do barulho do mundo. Quando a gente aprende a ouvir a voz de Deus, a gente também escolhe os melhores caminhos, as pessoas e os projetos de vida. Sabe, quando a gente aprende a ouvir a voz do nosso Deus, do Todo-Poderoso, do nosso Criador, nós literalmente mudamos o rumo da nossa história. Mas quando a gente tem 18 anos, a gente acha que a gente sabe tudo. Quando nós somos mais jovens, nós achamos que nós sabemos tudo. Eu não sei quantos anos você tem, você que está me assistindo aqui, que a gente está trocando essa ideia agora, talvez você tenha 18 anos. E eu vou te dar esse conselho hoje. Aprenda a ouvir a voz de Deus com convicção. Aí talvez você me pergunte, mas como que eu faço para ouvir essa tal voz de Deus? Como que eu faço? Através da palavra, Bíblia Sagrada, através da oração e através de sonhos, visões, que Ele, o Senhor, vai dar para você. Ah, mas será que não tem um lugar onde eu vou lá e
fulano de tal vai falar e vai revelar tudo. Gente, Deus não precisa de pombo correio para falar conosco. Deus, ele pode falar conosco face a face. Nós só precisamos aprender a gerar essa intimidade com Deus. E nós geramos essa intimidade através da oração, do jejum, da leitura da palavra e etc. Deus vai falar conosco. Cuidado com essas falsas revelações, cuidado com essas historinhas da carochinha, cuidado. Olha, vai ter fulano de tal que faz isso, faz aquilo. Cuidado com isso, sério, de verdade, cuidado. Deus não vai falar no atacado igual muita gente acha que é, igual era em certos lugares. Calma, Deus vai falar com você de maneira pessoal. Então, a primeira coisa que eu diria para mim, Kleber, você precisa aprender a ouvir a voz de Deus com convicção. E se eu tivesse aprendido isso lá atrás, eu teria evitado muitas cabeçadas, sério. Mas muitas, muitas e muitas mesmo. Muitas. E Deus me falou lá atrás muitas vezes, mas muitas vezes eu tapei os meus ouvidos. E muitas vezes eu quebrei a cara. Literalmente, eu quebrei a cara. Olha, eu trabalhava, só um adendo aqui, mas a gente vai continuar. Trabalhava em um determinado emprego e, tipo, eu queria ser mandado embora daquele emprego para pegar o acerto. Quando a gente é novo, a gente tem muitas essas teorias na cabeça. E eu dizia que Deus havia me falado, mas Deus não tinha falado coisa nenhuma. Mas eu fiquei no pé do meu gerente para que ele pudesse me demitir, para que eu pudesse pegar esse pedido do acerto, porque eu ia comprar um Fusca na época. Um Fusca. E eu tinha a convicção dentro de mim que eu estava ouvindo a voz de Deus, mas eu não estava ouvindo a voz de Deus, eu estava ouvindo a minha voz. Eu queria isso. Era algo que eu tinha desejo, era algo que estava queimando dentro de mim e ponto. Não era algo de Deus. Aí eu fui lá, pá, o cara me mandou. Eu lembro como se fosse hoje. Na época eu peguei R$ 2.800 de acerto. Já faz tempo isso. Mas R$ 2.800 de acerto dava para comprar um Fusca e sobrava dinheiro. Era um dinheiro razoavelmente bom para aquela época e para minha idade. Eu comprei o Fusca? Não. Sobrou algum dinheiro desse daí? Também não. E eu saí na hora errada. Havia uma crise nesse país. O negócio era difícil, complicado. E eu levei um ano para conseguir um outro trabalho. Por quê? Porque eu ouvi a minha voz e não a voz de Deus. Se eu tivesse ouvido a voz de Deus, eu até poderia ter saído daquele lugar, mas na hora certa e no momento certo, e não ter dado tantas cabeçadas. A primeira coisa que eu diria para mim, aprenda a ouvir a voz de Deus com convicção. A segunda coisa que eu sei que vai doer muito, porque doeu para mim e dói até hoje, é aprender a ouvir os conselhos da nossa mãe. Da nossa mãe, dos nossos pais, do nosso pai. Sabe, ouvir o conselho deles. Porque a voz de uma mãe, a voz de um pai, muitas vezes é usada por Deus para proteger-nos no meio do barulho do mundo. Para protegermos das nossas escolhas ruins. Sabe, quantas vezes ignoramos quem mais nos ama e depois entendemos que ele só queria o nosso bem. Então a gente precisa aprender a ouvir os conselhos da nossa mãe. É sério. Ouvir o conselho do nosso pai. Primeiro, porque eles têm mais experiências do que a gente. Então a gente tem que aprender a ouvir o conselho deles. Temos que aprender a ouvir o conselho. Por quê? Porque eles querem o nosso bem. Mas você diga assim, Kleber, você não sabe como é meu pai e minha mãe, você não sabe como que é complicado, você não sabe como eles são difíceis. Então, ore por eles, abençoe a vida deles, porque se não fosse eles, você não estava me assistindo. Se não fosse os meus, eu não estaria falando com você. Então, eles nos deram uma oportunidade de estarmos na face da terra. Então, vamos orar pelos nossos pais, vamos amar eles, independente da forma que eles sejam. Independente da forma que eles sejam, mas eu sei que a maioria de nós temos pais que realmente querem nos ver voando na face da terra. Então, eu diria para mim isso. Para de ouvir o conselho dos outros e ouça o conselho da sua mãe. Meu pai faleceu, eu tinha 5 anos de idade, então eu vivi com a minha mãe a vida toda. Mas a gente dá aquela tapada no ouvido porque a gente não quer ouvir. A terceira coisa que eu diria para mim com 18 anos.
Eu até anotei aqui para poder falar para vocês essas 7 coisas para nós não nos perdermos no raciocínio. É sempre a gente é bom anotar as coisas porque até você mesmo é bom você parar, anotar as coisas porque a gente desenvolve melhor o nosso raciocínio. Então, a terceira coisa, aprender a administrar o nosso dinheiro com sabedoria. Eu diria isso para mim, Kleber, aprenda a administrar o seu dinheiro com sabedoria. Dinheiro é uma ferramenta, não é o inimigo de Deus. Tira isso. Colocaram isso na nossa cabeça desde pequeno, que o dinheiro é sujo, que o dinheiro é ruim. E aí o que acontece? Nós jogamos o dinheiro fora e aquele que entende que ele precisa aprender a administrar com sabedoria, ele retém o dinheiro que era para ser nosso, entende? A falta de controle financeiro destrói planos, destrói relacionamentos, se eu tivesse aprendido a planejar e investir cedo, eu teria evitado muitas dores de cabeça na minha vida. Então, eu diria para mim isso, Kleber, você precisa aprender a administrar o seu dinheiro com sabedoria. Com sabedoria. Hoje eu faço isso com os meus filhos. Eu digo a eles, vocês precisam aprender a administrar o dinheiro com sabedoria. Não é pegar e torrar tudo. Deixa lá. Sabe por quê? Tem os dias das vacas gordas e tem o dia das vacas magras. Mas quando você aprende a guardar, aprende a administrar no dia das vacas gordas, quando chegar o dia das vacas magras, tá tranquilo. Então eu diria isso para mim, porque eu não aprendi. Eu não tive essa cultura. Eu vim de uma época onde essa cultura não era algo, sabe, que era impregnado na cabeça das pessoas no nosso país. Pelo contrário, eu vim de uma cultura onde as pessoas diziam que o dinheiro era ruim, que o dinheiro era sujo. Quantas vezes você pegava no dinheiro e alguém dizia para você, lava suas mãos porque esse dinheiro é sujo. Lava suas mãos, tem que lavar as mãos. Você pegou no dinheiro. Você pegou no dinheiro. Sabe, ao invés de olhar e dizer assim, Deus, obrigado porque eu tenho dinheiro. Ah, mas o dinheiro, não, o dinheiro não é ruim. Não é ruim. Ah, mas o dinheiro é o Deus desse mundo. O dinheiro, ele destrói o mundo. Não, meu irmão. Vamos tirar essas coisas da cabeça. Vamos tirar essas coisas da nossa mente. Dinheiro você constrói escola, você constrói hospital, você constrói igrejas, você constrói cidades, você constrói a sua vida, você constrói a sua família, você faz a diferença. Então a gente precisa aprender a administrar com sabedoria. E eu diria isso para mim lá atrás. Eu teria evitado muita coisa. Muita coisa. Mas hoje nós temos que dizer, nós temos que fazer a diferença. A quarta coisa que eu diria para mim lá atrás, acredite no seu potencial. Mas acredite mesmo no seu potencial. Sabe aqueles pseudônimos que você ouve quando você é criança? Isso nunca foi construtivo e nunca vai ser. Isso sempre tende o quê? A nos lançar para baixo, a tentar aniquilar a nossa história, a nossa vida. Mas nós precisamos aprender a acreditar no nosso potencial, até porque nós somos a imagem e a semelhança do Deus vivo. A imagem e a semelhança do Deus vivo. Então nós temos que acreditar, nós temos que colocar isso dentro do nosso coração. Não há o que você não possa fazer na face da terra. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então você tem um potencial extraordinário, você tem um potencial fora do comum. Não julgue que você é pequeno ou que você é menor, que você é ruim, que você é isso, que você é aquilo, porque você não é. Você é muito mais do que aquilo que você pode imaginar. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus, o Todo-Poderoso, tem preparado para aqueles que o amam. Então você é muito mais do que aquilo que você imagina. Então, essa é a quarta verdade que eu diria para mim. Kleber, acredita no seu potencial. Acredita no seu potencial. Ó, rapidinho. Eu era adolescente, eu gostava de cantar e cantar no banheiro de casa. E tinha um show de talentos na igreja que eu frequentava. E eu fui cantar nesse show de talentos. E beleza, gostei, foi legal, foi bacana. Fechei os meus olhos, não olhei para ninguém e cantei, tranquilo. Aí apareceu lá um certo cidadão que ia dar aula de canto. E eu fui para fazer aula de canto com esse certo cidadão e ele disse assim: Cara, você não serve para cantar nem no banheiro. Se eu tivesse ouvido isso, eu não teria cantado por tantos anos dentro da igreja. Não teria. Eu teria
enfiado a minha cabeça num buraco e teria saído envergonhado. Mas sabe o que eu fiz? Eu fechei os meus ouvidos e eu acreditei no meu potencial e ponto. E fui embora. E acabou. E acabou. Eu canto até hoje. Para mim é uma coisa natural, normal, fácil. Entende? Mas porque eu acreditei no meu potencial. Isso daqui, graças a Deus, eu acreditei. Mas eu anotei aqui porque eu sei que tem pessoas que não acreditam. Tem pessoas que colocam barreiras dentro de si. Então, diga isso para você. Acredite no seu potencial. A quinta coisa que eu diria para mim, a quinta coisa que eu diria para mim, que entender, que empreender, mesmo no meio das dificuldades, é melhor do que depender dos outros depois. Isso daqui eu diria mesmo. De verdade, Kleber, você precisa aprender a empreender em alguma coisa. Porque é melhor do que depender dos outros. Trabalhar para os outros é legal, dá uma pseudo-segurança, bacana. Mas empreender e ter aquilo que é seu é muito melhor do que depender dos outros. Mas nós vivemos numa cultura onde as pessoas colocam na nossa cabeça que nós precisamos ser registrados, porque ser registrado traz muito mais segurança, traz muito mais impostos. Mas segurança não traz não. Até porque ninguém aposenta com aquilo que realmente recebe todo mês. Porque se você aposentasse com um salário seu que você recebe todo mês, nossa, seria muito bacana. Mas essa aposentadoria, ela cai embaixo. Nós precisamos aprender a empreender em alguma coisa. E isso eu teria dito para mim. Empreender. Eu tive muitas falhas nessa questão. Muitas falhas. E eu pago por essas falhas. E eu não quero que você venha também. Mas hoje eu entendo. Então comece a empreender. Eu não sei, alguma coisa você sabe que outras pessoas ainda não sabem. Então comece a empreender. Por que tem o padeiro? Porque as pessoas não sabem fazer pão. Ou porque as pessoas também não querem fazer o pão, mas elas compram o pão. Então tá lá, a padaria aberta e o padeiro está empreendendo, ele está gerando valor na sua vida, entende? Por que tem o mecânico? Pela mesma situação, todos poderiam consertar o seu carro, mas, primeiro porque é um trabalho difícil, é um trabalho pesado, e nem todos têm aptidão para isso e nem querem ter. Mas não porque não são capazes, porque, como eu disse para vocês ali atrás, se você acreditar, você tem potencial para qualquer coisa. Mas nem todo mundo quer. Então, tem um mecânico que empreendeu, ele comprou suas ferramentas, que acreditou no seu trabalho, que dá o seu melhor, e as pessoas vão lá pagar para consertar o seu carro. E quem que está no lucro? Os dois. O que pode pagar, porque talvez empreende outra coisa, e o que está trabalhando e fazendo aquilo acontecer. Então, aprenda a empreender. Talvez você tenha desejo de abrir um canal no YouTube, então abra. Ah, mas o que eu vou falar? Alguma coisa que você é especialista. Você vai falar e você vai ensinar alguém, porque todos nós temos dores. E quando eu estou falando dor, não estou falando dor da carne, não. Vamos lá, meu carro quebrou. Eu tenho uma dor, eu preciso consertar ele. Eu não tenho as ferramentas. Eu também não sou o cara que tem aptidão para consertar um carro. Então eu tenho uma dor. Então eu preciso procurar alguém que resolva a minha dor. E quem que eu vou procurar? Um mecânico. E um mecânico que, tipo, faça realmente, porque tem hora que a gente passa por uns que é complicado. E você sabe disso. Entende? Então, todos nós temos uma dor e todos nós temos a cura para alguma coisa. Todos. Então, eu quero abrir um canal. Abra o seu canal. Talvez você não é o cara que vai falar sobre desenvolvimento pessoal, talvez você não é o cara que vai falar sobre desenvolvimento profissional, talvez você não vai falar sobre fé, sobre espiritualidade, mas você vai fazer os outros dar risada. Faça. É isso que você faz de melhor, então faça. Vai ser bom para você e para outras pessoas, porque você está suprindo as pessoas. Está suprindo uma dor naquele momento, entendeu? E isso vai te dar resultado e vai te gerar, agregar valor à sua vida. Talvez você seja uma pessoa que gosta de escrever, então escreva seu livro. Ah, mas ninguém lê. Olha, se isso fosse real, não existia escritores milionários. Entendeu? Então, tira isso de ninguém faz, porque sempre tem alguém que faz. Nós somos bilhões de pessoas na face da Terra. E hoje, no mundo da internet, você pode fazer
muita, mas muita coisa. Então entenda, empreender, mesmo com dificuldades, sempre é melhor do que depender dos outros. A sexta coisa que eu quero dizer para você, que eu diria para mim, é entender o poder da leitura, da Bíblia e de bons livros. Eu lembro que quando eu estudava, os livros que os professores nos davam, eu estava lá na quinta, sexta, sétima série, eram livros que não serviam para nada. Ah, mas são livros de escritores brasileiros que só falavam sobre coisa que não devia, até para criança daquela idade. Até para criança daquela idade. O tal da areia, quem já leu vai entender o que é o restante do nome, é um livro totalmente pervertido. Que serve para quê aquilo? Para mim, serviu para nada, literalmente. Então eles deveriam dar o quê? Livros que fossem nos levar a pensar, nos levar a desenvolver, sabe? A querer ser melhor na face da Terra. Eu fui pegar esses livros depois que eu já era adulto. Aí que eu fui começar a entender outras coisas e ver outras coisas. E a Bíblia? Ah, meu irmão, quando você começa a ler a Bíblia, sua mente, ela explode, ela abre de uma maneira que você talvez nem sequer imagina. Então, aprenda isso. Então, eu diria para mim, olha, entenda o poder da leitura. Porque era uma coisa que na minha época era dificultoso, mas que era necessário. Então, entender o poder da leitura, de verdade. Então, eu diria isso para mim. Eu gostaria que você dissesse isso para você. Leia, mas leia e leia todos os dias. Leia, leia. Isso vai abrir a sua mente assim de uma maneira surreal, mas surreal mesmo. E a sétima coisa que eu diria para mim, não menos importante do que as outras, porque essa realmente faz a diferença e vai fazer você pegar as outras 6 e fazer elas acontecerem na sua vida de verdade. Aprender que a oração e o jejum são a chave para viver o extraordinário na face da terra. Isso é surreal. Oração e jejum. Jejum e oração. É para viver o extraordinário. E você precisa começar a praticar isso. Eu aprendi isso lá atrás, mas eu trouxe isso para você aqui. Por quê? Porque é a chave. Mas quando eu tinha 18 anos, eu não era o cara que gostava de orar muito ou de jejuar muito. Isso era dificultoso para mim. Era dificultoso. Eu queria comer, eu queria sair, eu queria, sabe, eu queria isso. Mas se eu tivesse feito isso lá atrás, muitas coisas seriam diferentes hoje. Entende? Seriam diferentes. Talvez eu não teria um canal. Eu não sei quando você assistir esse vídeo se ele já vai ter mais de 1000 ou não, porque agora ele está com. A última vez que eu vi, antes de gravar o vídeo, ele estava com 936. Mas acredito que já vai estar mais de 1000. Mas eu não teria um canal apenas com mais de 1000 pessoas. Eu teria um canal com milhões. Porque eu tinha aprendido lá atrás orar e jejuar. Então, isso destrava, desbloqueia a sua essência, a sua vida na face da terra. É sério. Destrava de uma maneira extraordinária. Mas destrava mesmo. Olha, desculpa pelo tempo do vídeo, mas assim, a gente precisava trocar essa ideia, precisava ampliar muito a nossa visão. Então, essas 7 verdades que eu diria para mim com 18 anos, talvez não sejam as mesmas para você, mas estuda na sua vida aquilo que você diria para você e diga hoje. E vamos transformar a nossa vida hoje. Mas transformar mesmo. Eu espero que esse vídeo tenha agregado algo muito grande na sua vida, algo muito poderoso, tremendo mesmo, tá bom? Tremendo. Este é o desejo do meu coração. E assim, você já se inscreveu no canal, você já ativou o sininho das notificações? Olha lá, vamos crescer junto, vamos fazer uma comunidade muito forte, vamos estar engajado mesmo. E depois, se você puder, compartilhe esse vídeo com 5 pessoas e vamos avançar. Tá vendo? Tá aparecendo alguns vídeos aí na tela. Continua, vamos lá, vamos crescer juntos, tá? Ó, beijão no seu coração, tamo junto até a eternidade e nos vemos no próximo vídeo.